Alguém? Todo mundo está escutando? Agora que está escutando. Oi, gente. Boa tarde. É uma alegria e um privilégio estar com vocês aqui para a nossa segunda live. Hoje a gente vai estar falando sobre fortalecimento de vínculos e a gente vai receber uma convidada que é a Cristiane Murito, psicóloga, especializada em desenvolvimento infantil, profissional da SEMAS, profissional do programa PIPAS, tá? Para quem não conhece o PIPAS, é a primeira infância protegida na assistência social, que tem como um dos seus pilares o fortalecimento de vínculo, tá? Então, ela vai estar conversando com vocês. Como a gente já falou anteriormente, esse ambiente vocês podem tirar dúvida, a gente não tem como ouvir vocês, mas vocês podem digitar aí uma pergunta, podem ficar à vontade. Eu vou pedir para vocês colocarem o nome de vocês, o CRAS, tá? Que vocês pertencem, e a gente vai estar marcando a presença, tá? Eu vou estar desligando o meu microfone para a Cris poder se apresentar também. E trabalho também no PIPOS, né? Trabalhando com fortalecimento de vínculos, desenvolvimento infantil. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o que é esse fortalecimento de vínculos, o que se impacta no desenvolvimento da criança, por que a gente foca muito em fortalecer o vínculo, né, com essa criança, principalmente aí agora enquanto vocês estão gestante, né, que está bem no comecinho. Então, a gente vai conversar sobre isso um pouquinho, e as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem colocar aí no chat, e no final a gente abre para poder responder, tá bom? E eu espero que vocês realmente façam perguntas, porque é legal essa troca, é bom vocês participarem, não só ouvirem e eu ficar falando, mas vocês poderem também tirar dúvidas, enfim, tá bom? Então, vamos lá. O que é esse fortalecimento de vínculo, qual a importância, né? De como que isso acontece, né? Por que a gente fala tanto? Pode passar. Nós trabalhamos com crianças de 0 a 3 anos, ou até 6, né? Mas é porque a gente trabalha a primeiríssima infância, né? Ou a primeira infância. Por que isso? Porque é nessa fase que é a fase mais importante para se trabalhar todo o desenvolvimento da criança, né? Então, por isso a gente foca nessa idade, não que isso seja importante só nessa idade, tá? Mas é o principal. E qual que é a importância, né, desse vínculo? Ele é fundamental para a construção da identidade dessa criança, para relacionamentos futuros. O que isso tem a ver, né? Quando a gente tem esse vínculo fortalecido, a gente vai conversando, vai gerando tudo isso na nossa criança, tudo isso impacta nessa formação, né, da personalidade, da identidade, como que essa criança vai lidar com outros relacionamentos durante toda a vida. Também as conexões cerebrais são formadas a todo o tempo, ainda desde a gestação, tá? Enquanto o bebê está aí na barriga, já está, né, se formando essas conexões cerebrais no seu bebê. Então, cada vez que você conversa com o seu bebê, que você interage com ele, essas formações estão acontecendo, essas conexões estão acontecendo. Então, tudo isso é importante para que essa criança tenha um bom desenvolvimento. Esse cérebro ele precisa ser todo preenchido com essas conexões. E o afeto é um dos principais para isso, essa interação que você tem com o seu bebê. Então, por isso, às vezes, a gente fala, conversa com o seu bebê na barriga, acaricia a barriga. Essa interação que você tem com o seu bebê vai promover essas conexões a cada vez mais, e isso vai completar esse cérebro desse bebê com essas conexões, que vai ser para a vida toda, tá? E todo tempo a gente faz essas conexões, mas, como eu falei, na primeira infância é a fase que faz com mais rapidez e é a fase mais necessária para que isso aconteça. E também a partir das ligações criadas entre famílias, amigos,
parentes, todas as pessoas que rodeiam essa criança, faz o quê? Com que essa criança ela entenda, né, o mundo, tudo que a rodeia, os sentimentos, as emoções, tudo essa criança vai aprendendo a desenvolver através desse vínculo, através dessa conexão que é feita com essa criança. E o principal vínculo é entre a mãe e o bebê, né? Porque vocês estão aí pertinho deles o tempo todo, desde a barriga. Mas isso também se abrange ao pai, aos irmãos, aos avós, né? Todas as pessoas que estão ali em convívio com você e com essa criança desde que ela ainda está até na barriga ou depois que nascer, tá? A gente fala aqui para vocês estão gestantes, mas isso é importante para toda a família ter esse vínculo com essa criança, tá? Essa troca de relacionamento, de diálogo desde da barriga. Pode passar. E aí, como eu falei, né, os 3 primeiros anos de vida, né, que são o foco nosso aqui do PIPAS, desde a gestação, da formação do bebê, o afeto, ele interfere no desenvolvimento, como eu estava falando, né? É nessa fase da vida que é construído o vínculo, uma relação de apego seguro ou inseguro. E a família, ela é a base para isso tudo, porque a criança, né, desde pequenininha, o primeiro relacionamento que ela tem ali é familiar, né? Então, essa família, ela é a base para todos os outros relacionamentos, todos os outros vínculos que essa criança venha a fazer. Quando estabelece um apego seguro com os seus cuidadores, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre como a gente consegue, né, estabelecer esse apego seguro, né? E quando tem o inseguro, o que acontece? Então, quando a criança estabelece um apego seguro, né, com seus cuidadores, essa criança ela tende a ser mais calma, a ter um desenvolvimento melhor, pois o cérebro está em segurança, né? E aí ele consegue atingir uma potência, né? A sua potência maior das capacidades cognitivas para toda a vida dessa criança, né? Porque quando a criança ela se sente amada, acolhida, naquele ambiente que ela vive, que ela se sente cuidada, protegida, o cérebro dela está livre, ele não precisa estar em alerta, ele não precisa estar atento para se proteger, porque ele já se sente protegido. Então, isso traz uma segurança para a criança para que ela possa desenvolver melhor do que uma criança que esteja em uma situação diferente, tá? Então, o apego seguro, ele é isso. É quando a gente consegue passar isso para nossa criança, que ela está segura, que ela tem ali uma pessoa que cuida, que protege, que acolhe, que entende as emoções dela, que atende às emoções dela. E isso gera nessa criança e nessa pessoa, mais tarde, um adulto, né, durante todo o desenvolvimento dessa pessoa, um apego seguro, né? Pode passar. Pode passar. Não está indo? Eu olhar aqui pelo meu. E aí, o que a gente pode fazer quando para gerar esse apego seguro? É na nossa rotina, é no nosso dia a dia, né? Então, assim, não é nada difícil, não é nada que você tem que fazer ou comprar, nada, é o que você já tem, que é o seu amor pelo seu filho, é o afeto e é a atenção, né? Então, assim, o bebê, tudo que eu tô falando assim, gente, é agora, desde a gestação, durante todo o desenvolvimento da sua criança. Se você tem uma criança aí com 6 anos já, com 7 anos, isso também cabe para essa criança. Mas como a gente está falando para gestantes, né, isso é muito importante, porque desde o início você já pode começar a fazer isso, que é o que vai dar um desenvolvimento muito melhor para o seu filho. Então, como eu falei, conversar com o bebê, massagear a barriga, fazer um carinho, conversar com essa barriga, cantar né, com esse bebê aí na barriga, estar atento aos movimentos do bebê quando ele mexe, porque isso significa que ele está interagindo com você. O pai, quando chegar, os irmãos podem também fazer essa parte de, né, ter essa interação com a barriga, conversar, acariciar. Tudo isso
faz com que essa criança, desde já, ela se sinta, ela perceba esse amor, ela perceba esse acolhimento, perceba que ela é bem-vinda, e isso já vai tanto gerar aquelas coisas que eu falei, quanto já vai trazer esse apego seguro para o seu filho. E isso, claro, dá continuidade quando a criança nascer, os primeiros dias, e às vezes a gente pensa, quando o bebê nasce, ele não tem muito o que interagir com esse bebê, né? Porque o bebê dorme muito, mama, dorme, mama, dorme. Só que nos momentos que você está pegando esse bebê para cuidar, né? Para dar mamar, para colocar para rotar, para dar banho, trocar fralda, nesses momentos que o bebê está acordado, é o momento de você interagir com esse bebê, de fazer tudo isso. Cantar, conversar, interagir, fazer caretas. Isso tudo faz com que seu bebê desenvolva muito bem, esteja pronto para uma boa aprendizagem, para um bom relacionamento. Tudo isso vai contribuindo durante todo esse desenvolvimento, em cada fase da criança, um tipo de brincadeira que você pode fazer, né? Porque a gente, quando é bebezinha, a gente brinca de ator, a gente brinca de fazer careta, de fazer barulho, de fazer sons, né? De bichos. Então, tudo isso faz com que essa criança vai criando esse vínculo, né? Vai fortalecendo esse vínculo com esse cuidador, com essa mãe, com esse pai, e também está desenvolvendo o cérebro dela para que ela tenha uma ótima aprendizagem e bons relacionamentos futuros, saiba lidar com pessoas, com o mundo, né, lá fora, enfim. E quando essa criança cresce um pouquinho, a gente tem que também aprender a dar ouvido a essa criança, né? Quando ele é bebê, a gente ouve no sentido de a gente perceber o que a criança está querendo dizer para a gente, né? A criança ela ainda não tem a linguagem, mas ela consegue se comunicar de outras formas, né? Chorando, demonstrando de alguma forma que ela não está feliz, que ela não está gostando, que ela está com dor, né? Então, é a gente ouvir, estar atento a essa criança, ao que ela está sentindo, que perceber tudo isso, né? Isso a gente tem que estar com atenção mesmo, não ligado em outras coisas, em celulares, em outras atividades, quando a gente precisa estar atento também a essa comunicação dessa criança não verbal, né? Respeitar a fase que cada criança esteja do desenvolvimento, né? Tem algumas fases aí que eu vou falar um pouquinho mais lá para frente, mas acho que eu posso adiantar. Crianças maiores agora, né? Que eu tô falando de 2 aninhos, 3 aninhos. Às vezes a criança está naquela fase de birra, a criança está naquela fase de não ouvir o não, né? E a gente, como adulto, a gente tem que ter na nossa mente que a criança ela está em desenvolvimento. Ela precisa de tempo para ela entender que certos comportamentos não são aceitos. Ela precisa entender que certas coisas têm regras, né? Não podem. Só que a criança ela não tem isso, né? Ela não consegue perceber isso. E aí a gente, às vezes, age de forma grosseira com essa criança, bate, põe de castigo, faz de forma, né, usa de violência mesmo contra essa criança, porque isso é uma violência contra a criança. Porque a criança, é o que eu estou falando, é a gente respeitar que essa criança está em desenvolvimento. Isso é difícil para a gente, que às vezes teve uma educação, né, baseada nisso, né, em gritos, em brigas, em bater na criança, em colocar de castigo. Para a criança, por que isso é uma agressão? Por que isso é uma violência? Porque a criança ela está em desenvolvimento, ela não sabe de nada disso. Ela não sabe das regras. E mesmo que a gente fale, ela não vai aprender na hora. Ela leva um tempo para desenvolver isso. Muito tempo, porque o cérebro dela está em desenvolvimento. Então, nós adultos precisamos ter atenção e na nossa mente todos os dias de que essa criança a gente precisa respeitar o desenvolvimento dessa criança, né? Essa fase que a criança está. Então, acolhendo, dando carinho, dando colo, dando beijinho, porque tem umas coisas aí, alguns adultos, alguns mais velhos, que dizem muito que colo mima a criança, deixa a criança chorona, mimada.
Ah, se você não fica pegando a criança, não, porque se você ficar pegando a criança, ela vai ficar mimada. E, pelo contrário, pensa comigo, quando você dá muito colo, muito carinho, você deixa essa criança segura de que você está ali para o que ela precisar. Se você nega o colo, se você nega esse carinho, esse aconchego, a criança vai internalizar o quê? Estou sozinha, eu preciso me virar, eu preciso me proteger, né? Porque ela não sente que aquele adulto está ali para acolher quando ela precisa. E às vezes a gente, né, negligencia isso. E às vezes sem perceber, não por maldade, porque não ama o nosso filho, mas a gente negligencia as emoções das crianças. É muito comum a gente negligenciar as emoções das crianças. Se tem um adulto, um amigo nosso, que chega na nossa casa chorando, pedindo ajuda, porque perdeu o emprego, ou porque separou do marido, brigou com o namorado, a gente vai acolher essa pessoa, a gente vai dar o ombro, a gente vai dar uma água, a gente vai. Nosso dia a dia, nossa rotina. Então, se todos os dias aquela criança, ela, quando chora, ela não tem esse acolhimento, ela só tem gritos, brigas, para de chorar, você está gritando no ouvido, você está chorando, não tem necessidade. Se essa criança não se sente acolhida, se ela não se sente amparada por aquele adulto que está ali com ela, no caso a mãe, né, vocês estão aí ouvindo, essa criança ela vai desenvolver algo diferente. Ela não tá, ela é uma pequena, ela é uma criança, ela está em desenvolvimento. Na mente dela, ela vai falar assim: eu não tenho com quem contar, eu não tenho quem ouça o meu choro, quem me acolhe. Então, acaba causando algumas coisas, né? Alguns malefícios aí na identidade dessa criança. E aí, um apego inseguro. A gente pode gerar um apego inseguro, talvez, por falta de informação, por falta de saber lidar com essa criança, né? Então, o apego inseguro na infância, ele impacta muito seriamente em todo o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, desse jovem e desse adulto, né? O apego inseguro, ele pode causar problemas emocionais seríssimos, né? Porque como essa criança ela internaliza, né, essas coisas que não se sente amparada, ela se sente desprotegida, ela se sente insegura, ela vai buscar isso em outras coisas, ela vai buscar isso no mundo externo, ela vai buscar em outro relacionamento, ela vai buscar talvez em álcool, talvez em drogas, porque essa falha, essa falta vai fazer diferença. E ela vai ficar em busca disso. E essa busca pode não ser legal, pode buscar em lugares errados, em pessoas erradas, né? Então, às vezes, a gente gera esse apego inseguro, essa negligência emocional por falta de informação. Pode parecer pesado isso que eu estou falando hoje, aqui, agora para vocês, mas isso é muito comum acontecer, né? Porque, como eu falei, a gente tem, às vezes, uns ensinamentos antigos que falam que criança não tem que querer, criança não tem que não tem que falar, só quem fala é o adulto e a criança obedece. E aí a gente acaba negligenciando essas emoções que eu estou falando. A criança cresce sem poder falar. Por exemplo, a criança está chorando porque ela quer um brinquedo. A gente não vai dar aquilo para ela que naquele momento não. Tudo bem, a gente tem que falar o não quando tem que falar, a gente tem que botar o limite, mas a criança, ela não sabe lidar com esse não ainda. Então, qual vai ser a resposta dela? Vai chorar, vai fazer birra. Então, a gente precisa somente acolher esse momento dessa emoção dela, né? E deixar passar, porque é normal, né? Quando a gente recebe um não e quando a gente recebe um não da vida, de alguma forma, a gente chora, a gente fica triste, só que a gente não vai sair fazendo birra, se esperneando, porque a gente já sabe como se comportar, né? E tem muitos adultos que ainda fazem. Mas as crianças não sabem disso, elas não sabem como se comportar. O desejo dela vai ser se jogar, vai ser fazer birra, e ela vai acabar fazendo isso mesmo. Às vezes bate, né? Só que o adulto,
ele precisa estar ali sempre lembrando, eu sou o adulto da relação, então eu vou entender que o meu filho está em desenvolvimento, ele ainda não sabe lidar com essas emoções, ainda não sabe lidar com tudo isso, e eu vou dar esse apoio, eu vou ensinar ele, e assim, é muito importante que vocês busquem informações sobre isso. Hoje em dia tem muitos estudos que comprovam sobre esses comportamentos, sobre, né, essas educações neuroconscientes, né, para a gente sair daquela moda antiga de agir com violência com criança. Então, busquem isso, tem muitas informações, não fique só no que eu estou falando hoje, mas que vocês possam buscar para que mais tarde, né, quando o filho de vocês estiverem maiorzinho, vocês possam saber melhor, né, saber lidar melhor com isso. Então, essa negligência emocional, ela passa despercebida por muitos pais, por pensarem talvez assim, que a criança não tem querer, ela não tem que ter voz, né, e isso, nessa criança, vai construindo esse apego inseguro, a uma autoestima baixa, né, porque a criança, ela tem aquela sensação de que ela não é capaz, de que ela não consegue, de que ela não é amada, de que ela não é querida, por conta, às vezes, de certos comportamentos nossos mesmo, essa criança. Então, o ambiente, ele molda a criança, né? Essa criança, ela é constantemente, como eu falei, uma rotina. E a rotina dessa criança, é só vocês pensarem, talvez, em alguma família que vocês conheçam, em alguma criança que vocês conheçam, ou vocês mesmo, na infância, não sei, que isso tenha acontecido, que vocês se sintam ignoradas o tempo todo, né? Porque, como eu falei, para a gente parece bobeira. A criança, às vezes, leva um tomo, nem machucou, ela faz um escândalo, ela chora, ela fica lá no chão, até alguém lá tirar ela. Para o adulto, aí é uma bobeira. A gente fala, levanta, nem machucou, tá chorando por quê? Mas se a criança está ali chorando, às vezes ela não machucou, mas ela está com alguma necessidade emocional ali, né? Ela chorou, ela quer uma atenção. Isso, qual o mal nisso, né? Então, a gente, nós adultos, vamos lá, a gente levanta a criança, dá um beijinho, né? Acolhe, pronto, passou. Já viu aquele beijinho de mãe que sara? Por isso, porque a criança só quer uma atenção, a criança só quer ali, aquele contato, aquele abraço, aquele beijo. Ela nem machucou. Mas se a gente dá essa atenção, a gente supre essa necessidade emocional dessa criança, é isso que vai construindo esse vínculo forte entre vocês. Isso vai construindo nessa criança um apego seguro. E quando ela for adolescente, que ela tiver um problema de verdade, ela vai saber, eu posso contar, eu posso me expressar, minha mãe me ouve, a minha mãe consegue me entender, a minha mãe me acolhe, diferente de se você for construindo isso tudo durante a infância. Agora, se a gente não constrói na infância, quando chega na adolescência, a gente não consegue essa conexão tão firme, tão formada com esse adolescente. Né? Então, se a criança ela é ignorada, ela é criticada o tempo todo, você só faz besteira, você toda hora você dá trabalho, você faz isso toda hora, você derruba toda hora. Então, quando a gente critica somente a criança o tempo inteiro, isso também é ruim, porque baixa a estima da criança, a criança, né, entende que ela não é capaz. Então, assim, a gente precisa, pelo contrário, motivar essa criança. E tudo bem, você derrubou, você quebrou, tudo bem, você não sabia que isso ia acontecer, né? Explica, mostra né, como poderia ter feito, o que tem que fazer, mas não criticar o tempo inteiro, ignorar o tempo inteiro as emoções dela, porque isso é que vai construindo, isso vai gerando, né? Como eu falei, é durante a vida, né? Não é um dia que você vai brigar com a criança, que você vai fazer isso que vai impactar, mas é na rotina, é no dia a dia. Né? Então, nós precisamos levar em consideração as emoções das crianças, para que ela tenha essa cinta, né? Essa proteção, esse acolhimento vindo de vocês. Né? E aí ela se sente muito confusa, incompreendida, não amada, carente, e tende a repetir esse comportamento nas relações dela futura. Então, às vezes a criança apanha em casa, ela vai bater na escola, ou a mãe grita com a criança, ela vai gritar na escola, ou até com você mesmo, porque é o que ela está recebendo, é o que ela está internalizando, é o que ela vai fazer. Né? Então, assim,
para que vocês entendam que quanto maior for o vínculo entre vocês, essa conexão entre vocês, que a criança se sinta acolhida, amada, melhor vai ser o desenvolvimento dessa criança para tudo. Para os relacionamentos, para a escola, para tudo, entre vocês, família e para o mundo externo. Porque é isso que faz a diferença, não é o dinheiro, não é os brinquedos que essa criança ganha, mas é esse vínculo bem fortalecido, é esse diálogo sempre. Nós precisamos ter diálogo, ter esse contato de diálogo desde criança, né? E criança vai crescendo, adolescente, para que isso se estenda. Então, é isso que vai fazer toda a diferença no desenvolvimento dessa criança. Não é coisas, né, que a gente possa dar, mas é isso, é o amor, é o afeto. Isso vai fazer com que seu filho, com que você construa, né, ajude a construir uma criança saudável, feliz, segura, e é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem colocar aí, bom, ó, amor, carinho e atenção, construir uma criança saudável e feliz. Então, não tenham medo de dar carinho, de dar amor, de dar colo, porque isso não estraga a criança. O que estraga a criança é não ter nada disso ou não ter limites. Tá? A criança precisa de regras, a criança precisa de limites, mas tudo com amor e carinho. Não precisa ser com agressividade e respeitando a fase da criança, o desenvolvimento da criança. E é isso, gente. Fala aí agora se vocês tiverem alguma dúvida. Tá. Uhum. Quem gostou aí do bate-papo com a Cris, né? Achei muito legal, principalmente, né, quando ela falou, né, sobre ver a criança, enxergar a criança como um indivíduo, né, que tem vontades, que tem predileções, né? Eu que, assim, tive uma criação muito, de uma forma muito antiga, né? Eu lembro que minha mãe sempre falava, olha, criança não tem vontade. E, assim, logo quando eu tive a minha filha, eu, por alguns momentos, eu reproduzi isso também, que minha filha era pequena e eu falava, olha, a criança não tem vontade, espera aí. Aí eu refleti sobre isso, né? E isso causa uma mudança na gente, que a gente pode entender, né, que olhar para essa criança como um indivíduo é perceber que essa criança, né, é alguém que também deseja ser amada, né? E como a Cris falou, ela vai reproduzir aquilo, né? O amor que ela recebe dos pais, assim como ela falou também, quando a criança recebe também de alguma maneira ríspida, ela também acaba reproduzindo isso. Cris, você quer falar mais alguma coisa? Não, só quero mesmo agradecer a presença delas, né? As meninas que são de Austin aí, precisar de alguma coisa, eu tô lá, trabalho lá no CRAS de Austin. E se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí, que eu tô aqui esperando. Se tiver alguma dúvida, eu respondo. A Luana, ela colocou aqui que sempre ouviu, né, que ficar com criança muito tempo no colo deixa a criança manhosa, né? Então, é isso que eu estou falando, Luana. As pessoas antigas, né, elas vieram já com isso, né, ensinando a gente, e a gente veio também tendo essa criação, de que dá muito colo, de dar muita atenção, a criança acaba ficando manhosa. Quando, na verdade, a criança chora muito quando ela tem uma necessidade grande, né, ou física ou emocionalmente. Então, pode perceber, a criança que fica no colo, não precisa ficar no colo o dia inteiro, porque a gente também não tem esse tempo. Mas sempre que pedir, sempre que precisar, que a criança chorar, não tenham medo de dar o colo, não tenham medo de dar o acolhimento. Às vezes a criança nem precisa do colo, se você chegar perto e conversar com ela já se sente acolhida. Então, é esse acolhimento, né? Depende de cada situação, mas se o seu bebê chora, você chega, conversa, fala com ele, não resolveu, dá o colo, dá o peito, dá, né, esse acolhimento, porque ele vai se sentir seguro, vai parar e pronto, depois você põe de novo na cama ou pode continuar interagindo. A criança, ela quer uma interação com a gente, né? Ela não quer só o colo, ela quer uma interação. Às vezes, basta você conversar com ela, ou dar um brinquedinho, uma atenção, e pronto, e ela já se acalma. Acho que ninguém mais fez pergunta. Mais alguém quer fazer alguma pergunta?
Cris, outra coisa que eu achei muito legal é que você falou que fortalecer o vínculo com a criança é duas coisas, na realidade. Uma que você falou que é algo que tem que ser cultivado, né? Desde o início, né? E você falou desde o início da primeiríssima infância, aí do bebezinho recém-nascido, né? A gente tem como uma forma de fortalecer vínculos aí através da amamentação, né? É uma forma ótima para fortalecer vínculo. E aí você falou sobre algo que tem que ser cultivado em toda a vida, né? Você chegou a falar até da adolescência. Então, eu achei, assim, maravilhoso. Porque, às vezes, a gente acha que, por ser criança, não está atento àquilo que a gente fala, né, aos nossos momentos, né, afetivos, um abraço, um beijo, às vezes a gente até tenta suprir com coisas materiais, né, como você falou, com brinquedos, né, e o que a criança precisa realmente é a nossa presença, o nosso tempo, a nossa dedicação para ela. Sim, exatamente. Você lembrou realmente, a amamentação ela é algo poderoso para se fortalecer vínculo, né? No momento que você está amamentando, você tá aquele tempo ali com seu bebê, olho no olho, acariciando seu bebê enquanto ele está mamando, conversando com ele. Essa troca é muito rica, né? Porque tá ali o seu bebê no seu colo, bem pertinho, você está podendo estar interagindo com ele durante essa amamentação, isso é muito bom. Quem não pode amamentar por algum motivo, pode fazer isso na hora da mamadeira também, tá? Na hora do mamar, é aqui, a criança está ali pertinho de você, é o momento de você conversar com ela, interagir, cantar uma musiquinha. Isso fortalece muito esse vínculo, essa conexão entre vocês e faz com que ela tenha essa ligação, né? Esse erro, né? Que é o que eu estou falando, que a Raquel falou, que vai se perpetuando durante a criança, quando a criança está crescendo, quando ela está na escola, quando ela vai, né, para a fase da adolescência, é a gente manter essa relação, tá? Cada criança na sua fase, né? Quando a criança chega da escola, perguntar como foi a escola dela, o que aconteceu, com quem ela brincou, o que ela comeu. Essa atenção que você dá para a criança é que é rica, porque ela se sente importante. Poxa, minha mãe quer saber da minha vida, né? Ela quer saber como foi. E às vezes a gente negligencia isso na correria do dia a dia, né? A gente esquece de perguntar para essa criança o que ela está sentindo, como é que foi, por que ela agiu daquela forma, às vezes ela agiu de alguma forma que você não aprova, aí você pergunta por quê, o que aconteceu, porque às vezes a criança está revidando algo que fizeram com ela, não que esteja certo, mas você, né, para você ouvir também por que a criança fez aquilo, entender, explicar. Então, tudo isso, essa conexão aí que vocês vão formando, vai levar para a adolescência, com certeza, e para a vida adulta, né? E depois ela vai replicar isso com os filhos, enfim, para a gente ver se a gente muda um pouco essa cultura de que criança não tem direito, que criança não tem que falar, que criança não tem que ser ouvida, que criança só tem que obedecer e ser castigada quando ela faz de forma errada, né? A gente precisa quebrar um pouquinho isso, fazer diferente. Alguém tem alguma dúvida, algo a falar? Então, vou deixar um tempinho, gente, para quem não escreveu o seu nome aí, tá? Na live, escrever o nome para dar tempo da gente anotar a presença, escrever o CRAS que está participando, tá bom? E eu queria agradecer a você, Cris, porque você mostrou de uma forma bem prática como é no nosso dia a dia, né? Porque as nossas mãezinhas do Mamãe Presente, elas já têm, assim, essa ferramenta para estar desenvolvendo aí no dia a dia com seus bebês, as mães de primeira viagem, as mães que já têm outros filhos e, de repente, você ainda não fez isso, né? De repente, você acha assim, eu não criei dessa maneira meus filhos, mas agora você tem uma oportunidade, né? A gente, enquanto a vida, há tempo de aprender, né? Você colocou uma frase aí que é muito legal, que só é possível ensinar uma criança a amar amando, né?
Então, enquanto há tempo, vamos amar as nossas crianças, os nossos filhos, né? Porque somos mães, né? Isso é um privilégio, é algo que é muito especial, que só nós somos únicas, né? Por ser mães. Eu que agradeço o convite. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer participar e falar sobre isso. Eu gosto muito, porque eu acho muito importante realmente. Eu também negligenciei, né, algumas coisas, algumas emoções com meus filhos quando eram crianças, por não conhecer, por não saber. Então, é sempre bom a gente aprender, a gente saber, porque a cada dia a gente vai aprendendo mais, a gente vai errando menos, né? E é isso. Tentar fazer o melhor possível para viver bem, ser feliz, ser um adulto, né? Sem problemas emocionais, talvez por conta de coisinhas bobas que a gente deixa passar. É verdade. Cris, eu vou aproveitar a sua presença aqui na live e vou pedir só para você falar um pouquinho, tá? Já que você é supervisora do PIPAS, da importância do PIPAS, porque o PIPAS, esse programa tão importante, ele trabalha muito bem o fortalecimento de vínculos, né? E de uma forma bem lúdica, bem criativa, através de brincadeiras, né? E que você falasse só assim rapidinho para dar esse gostinho, né, essa água na boca das nossas gestantes, que elas venham depois se inscreverem lá no CRAS e no CRAS, procurar lá o supervisor, o coordenador do PIPAS e aderir a esse programa tão maravilhoso que é aqui, é nosso, é de Nova Iguaçu, é da Secretaria de Assistência. Sim. Eu até acredito que algumas mães, né, que estejam participando já participam do PIPAS, mas às vezes, né, não entendem muito bem o que é o programa, qual é o objetivo, né? E o programa é exatamente para isso, para fortalecer o vínculo familiar e trabalhar o desenvolvimento da criança. Então, tudo isso que a gente conversou hoje é o trabalho também do PIPAS, né? São visitadores que vão à casa de vocês ali toda semana para levar uma proposta de uma brincadeira, porque a gente entende que é nessa interação, né, que fortalece o vínculo e que a criança aprende. Então, toda vez que o visitador for na sua casa, ele vai levar uma proposta, leve a sério essas propostas que eles levem, porque a gente entende a correria, né, de toda mãe, principalmente quem tem outros filhos, talvez tenha algum tipo de trabalho que faça em casa, ou mesmo cuidar da casa, as coisas todas. Mas o que a gente sempre pede, né? O que o PIPAS faz? É que você tire um tempo de qualidade com seu filho. Porque mesmo nessa correria, como a gente entende que isso é muito importante para a criança, a gente sempre estimula esses pais, né, a tirar um tempinho de qualidade para brincar com aquela criança. Então, a gente leva uma proposta de uma brincadeira que vai estimular essa criança em alguma área dela ou em várias áreas, e que também vai fortalecer esse vínculo, vai ter esse tempinho aí de qualidade de você com seu filho, né, para essa interação, que isso vai fazer muita diferença para o desenvolvimento dele, para a memória afetiva dele, quando ele crescer, ele vai lembrar das brincadeiras que teve com você. Então, o Pipa está aí para isso, para te ajudar nessa parte, e também ser essa ponte, né, entre vocês e o CRAS, porque às vezes vocês moram longe do CRAS, então o PIPA, os visitadores, eles podem estar fazendo um agendamento, uma atualização de cadastro, então eles também são essa ponte, né, entre o CRAS e vocês. Então, recebam os visitadores, né, participem do programa, que é muito bom, vai só fortalecer aí a família de vocês. Se tiver alguma dúvida, procurem os CRAs, né, e podem se inscrever ou tirar dúvidas sobre o programa, tá bom? Obrigada, tá, gente? Agradecer a Cris e agora gostaria de agradecer vocês, gestantes, por participarem, por deixar esse tempinho aí de vocês para estar participando aqui da live, para estar aprendendo aqui conhecimento, não ocupa espaço, então muito obrigada, tá? A gente vai estar finalizando aqui e a gente se encontra na próxima live, tá? Que vai ser nessa semana, dia 22/11, a gente vai ter a nossa última live do Grupo Intensivo, que vai ser a live que vai falar sobre direitos da gestante.
tá? E a gente vai ter um advogado, um profissional do direito aqui, também da assistência, nesse bate-papo com vocês, tá? Um beijo grande aí para todas. Tchau. Foi.